Pra quem tava esperando o vídeo da Haluca ali ser solto, minha opinião como operador de direito é que ela, na verdade, fez todo o texto e todo o roteiro do vídeo preparado e orientado por um profissional na área de direito. Provavelmente o advogado que ela contratou. Porque ficou claramente que o texto e o vídeo que ela fez é sim para mostrar para as pessoas que ela vai mover uma ação, vai buscar os seus direitos e muito mais que isso, ela está mostrando ali nesse vídeo toda a estratégia do advogado de defesa dela. Ah, tudo que ela vai dar de resposta, que ela vai levar até as autoridades legais, para o Ministério Público, para o juiz, para apreciação como prova documental, tá tudo aqui. Um operador de direito vê claramente isso. Como eu fiz o curso de direito, tá aqui, eu vou dizer pra vocês, ó. Vou mostrar que todo o vídeo dela, quem entende da área de direito, vai saber que é essa a estratégia que ela vai usar como linha de defesa. São falsas, estão trazendo desinformação sobre todo o ocorrido. Mas não só isso, como também terão que responder judicialmente em breve, pelas graves acusações e transtornos causados à minha vida. Vocês que envolveram meu nome com isso, me injuriando, me humilhando com o objetivo de fomentar ainda mais essa treta com o aproveitador. Detalhe, que em breve terá sua máscara caída. Tudo o que aconteceu comigo foi usado de palco para muitas pessoas descontar a raiva e a frustração pessoal. E isso foi algo que realmente perdeu total controle. O que eu preciso que vocês entendam desde o começo é que o Jean optou por fazer um processo público especificamente para me humilhar e me expor. Bom, aqui como operador de direito eu tenho que corrigir isso. As pessoas elas têm o direito de procurar o poder judiciário, procurar a tutela do Estado em vez de fazer justiça com as próprias mãos. Então eu acho que aqui a Haluca tem que ser orientada, a Haluca ou a Júlia tem que ser orientada que, ao invés de você fazer justiça com as próprias mãos, você procura o poder judiciário. E ele fez o correto, Eu vou voltar essa fala dela para vocês observarem. O que eu preciso que vocês entendam desde o começo é que o Jean optou por fazer um processo público especificamente para me humilhar e me expor. E aí que tá. Pelo contrário, eu acho que ele buscou as autoridades legais para que ela apreciasse, né? E ela analisasse a situação, o caso em tela, tá? Eu acho que ele tomou a atitude correta. E não só isso, mas principalmente comprometer a minha segurança. Visto que ele sabia muito bem sobre todos os episódios de Stalkers que eu passei em 2021 e 2022. Inclusive, eu tenho a prova dessa intimação. Bem aqui. É a mesma que eu usarei para provar minha verdade no processo. Não foi a primeira, nem a segunda e nem a terceira vez que vocês duvidaram do fato de eu ter problema com Stalkers. Mas, dessa vez, o problema foi bem mais a fundo. Isso, mas aí o correto, se ela tem problemas com stalkers, ou ele tem problema com stalkers, não seria buscar a justiça, em vez de fazer vídeo de exposed, ou em vez até mesmo de ficar alimentando e conversando com o Jean, o correto não teria sido procurar a autoridade legal e ter movido uma ação contra o Jean? Eu acho que o correto teria sido feito isso. Se tivesse se sentindo importunada pelo Jean, esse seria o correto que ela devia ter feito, né? E não ficado alimentando uma conversa com ele. Porque agora eu e minha família estamos correndo risco de vida. Porque meus dados foram todos vazados na internet, não é mesmo? Bom, não é que esses dados foram vazados na internet. É que quando você faz uma ação, a ação ela tem um conceito de publicidade. Ela é pública. Quando você faz uma ação, ela tem um conceito de publicidade. Não foi o Jean que criou isso, não foi o Jean que vazou os dados, nem nada. Quando qualquer pessoa, ela pode ir lá no fórum e olhar, porque é público. Por que acontece isso? Vamos supor que lá, bem antigamente, bem remotamente, tá? As pessoas elas eram julgadas, mas não tinham um conceito de publicidade. Então, uma pessoa ela podia ser acusada, tá? Ela nem saber por quem que ela está sendo acusada, por qual motivo ela está sendo acusada, havia o julgamento dela e as outras pessoas nem sabiam por qual motivo, nem quando, nem por quem. E isso daí gerava uma insegurança, tá? Então o que aconteceu? Com a evolução, né,
do direito, eles começaram a pensar, vamos fazer o seguinte, tem que ser público, onde temos que mostrar a pessoa que está acusando, a pessoa que está sendo acusada e qual o motivo que está sendo acusada para que a pessoa possa se defender. E isso tem que ser público para todas as pessoas da população, somente com salva exceções, tá? Como o segredo de justiça. Então não foi o Jean que teve interesse em expor esses dados vazados, mas é que esses dados eles são públicos. Eles são públicos. Qualquer pessoa pode ir no fórum e olhar o processo, olhar a ação. Tá? Principalmente acontece muito, por exemplo, quando acontece um caso único como esse, já vou te dizer, muitos profissionais às vezes vão em busca de estudar o caso em tela, porque é um caso único. Eu acho que é o caso assim, ó, que vai explodir toda a internet nos últimos 10, 20 anos. Vai ser um caso único que nunca aconteceu antes, tá? E que vai abrir aí uma lacuna muito grande que talvez a partir desse caso em tela de estudos mude muita coisa de regulamentação na internet, inclusive, tá? Porque tem doutrinadores, tá? Tem profissionais, tem magistrados olhando, não pense que não tem advogados, juízes, promotores, tudo é de olho nesse caso, estudando ele. E sim, eles estão estudando com um olhar mesmo sobre o olhar do ângulo do direito, tá? Então, por isso o conceito de publicidade. Por isso o conceito de publicidade. Não foi o Jean que expôs esses dados e nem as pessoas, porque eles são públicos, né? Tanto que o Jus Brasil, ele vai lá no sistema, né, do fórum, da comarca, né, pega aqueles dados e cadastra na empresa do Jus Brasil. Por quê? Porque são dados públicos. Porque se não fossem dados públicos, o Jus Brasil não poderia fazer isso. Tá? Então acho que a Raluca, ou a Júlia, tem que entender que não foram vazados dados, mas é que esses dados eles são públicos e pelo conceito de publicidade. Quem que faz isso? O próprio Estado. O próprio órgão, o Poder Judiciário que faz isso. Tá? Senão daqui a pouco eu vou dizer assim, não, eu vou processar o Estado por vazamento de dados. Não, é porque já tem o conceito de publicidade justamente para não acontecer de alguém querer processar o Estado por ter vazado, entre aspas, né, porque não houve isso, vazado os dados dela. Então eu acho importante deixar bem claro de forma técnica essas partes. Então, minha opinião como operador de direito, esse vídeo ele foi feito sob orientação de um advogado, sobre um operador de direito, e ela fez uma resposta bem formal com relação a isso, tá? Então, como operador de direito, esse vídeo já vai ser a estratégia de defesa dela para levar para o juiz como prova documental e toda a linha de defesa está aqui. Então aí se prepare, né? Digo, Gustavo Lázaro, sei lá, como é que é o nome daquele outro rapaz lá, o Goulart, o Ramsés, o pequeno, o Tio Jim, só que é Tio Guinho, acho, né? Então, se vocês querem saber qual é a estratégia de linha de argumentação, tá aqui ó, nesse vídeo.